e eu sou do 8º. Olá, gente. Prazer, meu nome é Ariadne, meu sobrenome. Olá, gente. Meu nome é Érica, eu sou do 8º 2. Oi, gente. Prazer, meu nome é Mariana, eu sou do 9º B2 e esse é o primeiro episódio do TCast, o podcast da Escola Estadual do Aquarão. Os nossos convidados de hoje serão Vitor Bardeles e a Patrícia Pontes. O bate-papo de hoje com os nossos professores serão sobre os biomas do Brasil. E a primeira pergunta é: o que são biomas e por que são importantes para a biodiversidade do nosso país? Então, os biomas, eles são grandes conjuntos de ecossistemas, né? E aí, o que seria um ecossistema? Seria qualquer local onde você tem os seres vivos e os fatores que o ambiente traz para aqueles seres vivos conseguirem sobreviver ali. E os biomas, eles são caracterizados principalmente pela sua vegetação. Então, quando a gente fala de cada um dos biomas, a primeira coisa que vem à nossa mente é a vegetação que compõe aquele bioma. Apesar da gente ter outros fatores importantes, tipo o clima, o relevo, né, etc. Então, para a próxima pergunta, quantos e quais são os biomas presentes no Brasil? Ok, a gente pode falar que os biomas eles têm micro-regiões importantes, onde vão sofrer inúmeras variações assim, no ponto de proximidade com o mar, altitude, variações de clima que podem ter, mas basicamente a gente pode falar que no Brasil a gente tem Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal. Se a gente falar de isso que eu faço, a gente fala de biomas menores, né? Tem Mata de Concais, tem os Pampas, lá no finalzinho, no sul. E existem outros assim menores, mas assim, em larga escala a gente pode falar desses. Para a próxima pergunta, vamos lá. Os biomas possuem uma uniformidade? Até comecei a falar um pouquinho disso assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Mata Atlântica, a gente tem uma Mata Atlântica que ela é característica da proximidade dela na praia. A gente tem uma Mata Atlântica que ela é característica de topo de montanha. Então, assim, não tem conformidades, eles são extremamente diversos. Então, quando a gente fala assim, a Mata Atlântica, e vem um cenário que ele está totalmente errado, é extremamente diverso. Em questão não só de fauna, quanto de flora, quanto de microbiota, enfim, é extremamente diverso. E até quando a gente fala dos biomas do Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é um país continental. E os biomas, eles também são muito grandes. Então, a gente tem, sei lá, por exemplo, como a Amazônia, que pega 50% quase do território brasileiro. Ou a Mata Atlântica, que o Barreis falou, se estende pela costa inteira. Então, não dá para você ter a mesma paisagem, a mesma vegetação no bioma inteiro. Porque, como ele falou, você tem questões do relevo, da proximidade ou não ao mar. Então, essas características vão mudando a forma do bioma com o tempo. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual bioma brasileiro que possui a maior biodiversidade e por quê? É muito difícil a gente falar sobre uma maior biodiversidade, né? Então, por quê? É muito difícil você avaliar assim, a quantidade de espécies, porque muitas vezes um certo bioma ele apresenta certas condições para uma maior quantidade. A gente pode ter comparações quando a gente pensa também em micro-organismos, bactérias, fungos. Então, assim, não existe pesquisa que caiba para a gente fazer a contagem de todas essas variáveis de seres vivos, todos os seus aspectos, seja fauna, flora, microbiota, para fazer uma comparação e tentar determinar se o bioma ele é muito mais biodiverso do que o outro. É uma pergunta meio incabível, assim. Acho que é importante sempre ressaltar assim, que os biomas são muito diversos, né? Porque quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de quê? De quantidade de seres vivos diferentes, de espécies diferentes. Então, como os biomas são muito grandes e muito ricos, então todos eles têm uma biodiversidade muito grande. Mas escolher um que tenha mais ou menos, aí realmente não dá para gente fazer. Quais são alguns exemplos de espécies endêmicas em cada bioma? São muitas espécies endêmicas, né? Então, assim, vamos lembrar que espécie endêmica é aquela espécie que só tem naquela região. Então, a gente tem, por exemplo, na Caatinga, o veado catingueiro. A gente tem na Mata Atlântica várias espécies de orquídeas, por exemplo, diferentes. A gente tem o macaco jurequi, que é um
macaco bem grande aqui da região, que é até símbolo aqui na Mata Atlântica. A gente tem lobo-guará no Cerrado, porco de rosa na Amazônia, lembrando que a Amazônia extrapola aí o Brasil, né? Tem muitos países vizinhos que também vão ter essas mesmas espécies, mas estão todos dentro da Amazônia. Isso, um monte. Então, quais são as principais ameaças enfrentadas pelos biomas brasileiros atualmente? Então, quando a gente fala dessas ameaças, a gente pode falar delas de acordo com qual bioma a gente está falando, porque elas vão mudar um pouco de acordo com a configuração, né? Então, por exemplo, a Amazônia sofre muito em relação à retirada da madeira, né? A Mata Atlântica sofre muito por conta da especulação imobiliária e da urbanização, então a Mata Atlântica vai sendo destruída para poder construir cidades. Cerrado sofre muito por conta das queimadas, né? Que tem um queijo natural ali, mas que por conta das ações humanas essas queimadas vão sendo intensificadas, então elas acabam ficando cada vez maiores e prejudicando muito esse bioma. Muitos, para não dizer todos os biomas talvez, né, sofrem, por exemplo, com o agronegócio, com a expansão aí de plantações e de criação de gado, né, coisa que acontece muito, por exemplo, nos pampas também. Então, são essas ameaças mais gerais, assim, que vão causando destruição e redução do bioma. A gente não pode esquecer também de extrativismo vegetal, né? Que é algo assim que é extremamente... Lembrando, extrativismo vegetal é você ir lá no meio do mato e ficar retirando espécies, que muitas vezes é uma espécie muito sensível e que só existe naquela região, pode ser muitas vezes endêmico, então assim, aumenta a riqueza daquele ser vivo. Você vai, tira dali, leva para sua casa, impede o processo de reprodução. Então assim, problemático. Às vezes a gente acha que tirar uma plantinha, um bichinho, uma pedrinha não vai fazer problema, mas isso gera um impacto do equilíbrio daquele ambiente. Vamos lá. Existem iniciativas e projetos de conservação que estão fazendo a diferença. Poderia ser, por exemplo, isso? A gente tem uma espécie Mata Atlântica aqui, vamos falar mais da Mata Atlântica, que é nossa região, assim, né? A gente tem corredores ecológicos, até você estava comentando, né, sobre corredores ecológicos aí na época das Olimpíadas, não foi? Porque a gente estava comentando sobre essa questão mais uma vez, né, de como que os processos mesmo de destruição dos biomas vão fazendo fragmentações. E aí esse programa de corredores, ele visa ligar pequenos fragmentos da Mata Atlântica, né, para que os animais não fiquem restritos a um lugar onde tem esse bioma de maneira muito pequena, mesmo fragmentada, né? Então, para que eles possam circular, para que os animais consigam aí se movimentar, se encontrar, né? Porque se você fica com uma quantidade de animais ali num lugar muito restrito, acaba que eles não conseguem parceiros para formar família, para se reproduzir e tudo mais, né? A gente estava até comentando também sobre o IP, também, o Instituto IP. Então, a gente tem assim, vários projetos que visam aí melhorar a qualidade dos biomas, preservar os biomas. A gente sempre fala que são coisas também que você pode buscar nas redes sociais, né? Porque todos esses projetos, eles têm páginas, eles divulgam aí os seus trabalhos e a gente consegue ver e ajudar da maneira que pode. Como comunidades se envolvem economicamente com os biomas? Então, vamos lembrar que quando a gente pensa em bioma, muitas vezes a gente pensa assim, uma florestinha lá, né? Só que existem pessoas que vivem, né, e tiram seu sustento e convivem com esse bioma, com a fauna, com a flora dele. Então, temos comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, fazendo sempre algum tipo de atividade para sobreviver. Então, você tem aquelas pessoas que fazem agricultura mesmo, juntamente com a floresta, que é uma prática até muito recomendada para que você consiga preservar a floresta e também conseguir fazer plantio, né? Dentre outras atividades, até mesmo de retirada de alguns materiais de lá, como é o caso da silvicultura, né? Que a gente estava comentando. A gente pode falar que, na verdade, essa é uma atividade que muitas vezes hoje em dia está extrapolando pequenas comunidades, né? Você tem grandes centros, assim, grandes polos industriais que começam a utilizar a floresta de uma maneira comercial mesmo, assim.
E ouvindo falar disso pela primeira vez pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade o próprio processo de exploração da floresta faz com que esses meios acabam conhecendo mais a floresta, pensando em maneiras de preservar a floresta, diversificar a floresta, até muitas vezes com trabalhos genéticos, trabalhos de biotecnologia, para melhorar o que já foi destruído pelo homem, para aumentar as possibilidades de coleta e de uso da própria floresta. A gente estava lembrando de um exemplo que são pessoas que catam lá no Cerrado aqueles coquinhos dos buritis, por exemplo, e vendem para poder as indústrias de cosméticos retirarem o óleo que ele tem ali, ou até mesmo na própria floresta amazônica, que você tem a cata das castanhas, né, das castanheiras e tal, para que você possa usar no ramo alimentício. Então, você tem essas pessoas vivendo da floresta. E quando o Barley fala de explorar, não nos entenda mal, é isso, explorar de maneira consciente, de maneira sustentável, né, para retirar o que a floresta pode dar, mas sem destruir. E principalmente isso que ele falou, atrai investimento em estudos, em pesquisas de genética, de melhoramento dessas plantas e de como a gente pode fazer isso funcionar cada vez melhor. Como você vê o futuro dos biomas brasileiros nos próximos 50 anos? Então, esse é um pedaço triste do nosso podcast, né? Porque assim, porque da maneira como as coisas estão sendo construídas é um vislumbre bem ruim, assim. Apesar de vários programas do governo, né, de desmatamento zero, a gente sempre tem assim, desmatamento legal, e a gente não vê muito a ciência em conjunto para auxiliar essa preservação, assim, sabe, a tecnologia. Está crescendo, mas a taxa de destruição está maior do que esse crescimento assim, de proteção dos biomas. A gente precisava que tudo isso que pode ser feito fosse feito de maneira mais rápida, né, mais ágil, para que a gente conseguisse mesmo reverter isso tudo que a gente tem falado, de desmatamento, de retirada de floresta para construção, para urbanização e tudo mais. Eu acho que para a gente assim, é difícil falar sobre o futuro, assim, né, daqui a 50 anos e tal. A gente espera que todo mundo vá cada vez mais investindo nessa preservação, né, porque ela é importante para a nossa sobrevivência. Se a gente destrói todos os nossos biomas, a gente vai destruir as florestas, consequentemente a gente também não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter animal que faz polinização, a gente vai numa bola de neve de problemas, né? Então, acho que cabe também a nós, como sociedade, cobrar mais disso. Às vezes a gente acha que tudo está muito distante de nós, mas afeta diretamente o nosso dia a dia, a nossa vida, né? O que a gente come, a água que a gente bebe, tudo que a gente veste. Agora, para a próxima e última pergunta, quais são suas dicas para estudantes interessados em seguir carreira em biologia e conservação? Dicas, né? Então, a gente pode, de repente, mexer na pergunta para ficar menos triste. A gente pode falar, de repente, assim, de vantagens e desvantagens de seguir essa carreira, assim, sabe? Quem faz pensar se vocês querem ou não fazer, seguir essa área. A gente pode falar assim, é um curso muito legal, um curso bacana, esse curso de biologia, mas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. O ponto negativo é, como a gente vem falando aqui, né? Brasil não é um país que trabalha muito com conservação. Então, assim, não é todo lugar que você tem uma área de biólogo dando bobeira aí para você seguir. Então, assim, é uma área difícil de conseguir. Difícil, os concursos são poucos. Entretanto, dependendo da área que você queira, você tem aí muitas empresas mesmo para poder trabalhar. Por exemplo, a área de biotecnologia é uma área bem bacana. Financeiramente falando, tem muita vaga, apesar da gente não ouvir, mas é porque não é para o público comum. Você pode pegar, tal empresa está com tantas mil vagas aí para biólogo especializado em biotecnologia. Não, você não vai ver, vai só nos meios específicos aí esse tipo de informação. Como o Barros falou, assim, é uma área muito linda, é um curso muito lindo, né? E acho que, principalmente, essencial. Então, nós temos vários trabalhos aí, desde nós aqui, por exemplo, fazemos a base
com vocês, de tentar conscientizar, de tentar fazer com que todo mundo entenda, né, o quanto que isso tudo é importante, o quanto é importante preservar e tudo mais. Até muita gente que trabalha duro, mesmo que a gente saiba, né, dessa realidade, como vocês falou, que não é fácil, não é uma área que você tem assim, tantas vagas disponíveis, tantas possibilidades. A gente tem aí uma galera trabalhando bastante na preservação, né, desses biomas, desses animais, dessa vegetação toda, que é tão importante para a gente. Então, eu acho assim, que as universidades públicas estão aí fazendo trabalhos maravilhosos e que, de repente, você já sabe que se você quiser mesmo adentrar nesse ramo aí, você vai ter que trabalhar bastante e é meio que uma coisa meio de seca-gelo, sabe? Que a gente vai falar, mas ao mesmo tempo vai ter muita destruição, muita coisa, então você tem que estar ciente de que não é fácil e que também vai demandar um trabalho assim muito grande e que os resultados são lentos, né? Bem pequenininhos. Então, gente, chegamos à reta final do nosso TCast. Esperamos vocês para a próxima. E queremos agradecer os nossos convidados, Marlês e Patrícia